Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar através dessa palavra para vir falar conosco, para mostrar o teu poder e a tua glória. De nada adianta nós estarmos aqui, tanto eu como vocês, irmãos, se o Espírito Santo não operar em nós. Esse é o desejo do meu coração, que ele transceda a telinha daí para aqui e daí para cá, num movimento contínuo de leva e traz. Vamos lá? Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe seu coração e que ele possa falar conosco. O texto hoje, para nossa breve reflexão, para nossa construção da nossa edificação, encontra-se na epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês o capítulo 1, o verso 1. Diz assim: Eu, Paulo, escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás, nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seus filhos, que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos de chamar os gentios, em toda parte, a crer nele e lhe obedecer, e honrar o seu nome. Glória a Deus, somente até aqui. Irmãos, Paulo escreve a carta aos Romanos e ali o intuito é bem claro. Ele apresenta as boas novas de maneiras bem simples, resgatando a crença de que é pela fé no nome do Senhor, a fé na pessoa de Jesus Cristo, na palavra encarnada, uma palavra que foi dita por meio dos seus profetas há muito tempo atrás e que se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. O ponto central dessa mensagem é a oferta de salvação por meio desse homem, por meio do Senhor Jesus Cristo. E havia acontecido ali no meio de uma divisão, que eu sempre falo isso para vocês, que tinha falsos profetas ensinando que era por meio da obediência à lei e alguns requisitos, e o que não é verdade. A salvação não se dá por isso, embora nós sejamos capacitados sim a obedecer às leis de Deus. Bom, e pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. A palavra diz assim, começa falando assim, aqui a introdução, as saudações de Paulo à igreja de Roma. Ele diz: Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas, escrevo esta carta. Bom, aqui nós percebemos, irmão, que o chamado ele requer, é o chamado de Paulo, ele está se apresentando à igreja de Roma. O chamado ele requer obediência, postura e aptidão, irmão. E aptidões, na verdade, não aptidão, aptidões. Porque, irmão, ele fala: Eu, Paulo, escravo de Cristo, obediência, chamado para ser. E eu quero fazer uma ressalva aqui bem rápida. Nós somos chamados para ser, irmão, não para ter. Eu quero repetir isso. Nós somos chamados para ser e não para ter, como se prega muito hoje aí. Ser apóstolo. Apóstolo, irmão, é o chamado dele. É a postura que ele deve ter. Se ele foi chamado para ser apóstolo, ele deve se comportar como um apóstolo. Eu quero repetir isso. Se nós fomos chamados para ser apóstolo ou qualquer outra coisa, nós devemos nos comportar como tal. E enviado para anunciar, irmão. Enviar é a missão. É aquilo que ele foi designado para ele foi enviado. Todos nós, ele vai falar em 2 Coríntios capítulo 3 vezes que todos nós somos cartas vivas de escritos de Cristo, escrito não por mão humana, mas sim por sangue, por tinta de sangue, o sangue que foi derramado na cruz, irmãos. E ele fala, escrevo essas cartas, aqui é alguma das aptidões. Ele pregava, mas também escrevia. Ele pregava, mas também viajava, visitava, encorajava,
Não fique preso a uma aptidão. Nós fomos chamados e o Senhor desenvolve em nosso coração muitas, mas muitas aptidões mesmo. Não precisamos ficar preso a algo. Não, não, pelo contrário, nós fomos chamados para viver em liberdade. Liberdade para viver, irmão. Liberdade para viver a verdadeira plenitude. Olha, 2 de Pedro 1,10 vai falar: portanto, queridos irmãos, trabalhem com ardor para provar que vocês estão realmente entre aqueles que Deus chamou e escolheu. Não só chamou, mas escolheu também. E assim vocês nunca abandonarão a fé. Vocês entendem, irmão, o porquê que precisa trocar as práticas e colocar em ação para nunca abandonar a fé, irmão? Quem pratica essas coisas jamais vai querer. Por quê? Porque experimenta a vida de Deus fluindo através dela. Ninguém que experimenta a vida de Deus fluindo em seu ser, irmão, quer trocar por uma vida de pecado. Não quer, não. Não quer. Sabe? A pessoa entende. A pessoa tem gera convicções dentro do coração dela. Mas vai exigir um trabalho com ardor. Ardor é afinco, irmão. Ardor é constância. Ardor até mesmo imprime um certo sofrimento para provar, irmão. Ou seja, da nossa parte, isso vem de nós. Olha, Paulo continua aqui na dissertação. Ele fala assim, ó: Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras por meio de seus profetas. Essa é uma maneira como Deus trabalha, irmão. Como? Esse muito tempo atrás pode se referir ao início. Como Paulo também está começando a carta dele. Já logo no começo é recorrente isso. Ao longo de todas as escrituras nós vemos que a maioria dos livros começam com promessas. Toda a história começa com promessas. Marcos 1,15, o Senhor Jesus Cristo começou anunciando o evangelho. Ele fala: de fato o tempo prometido chegou. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O que é crer nas boas novas? É nas promessas. A história começa com promessas. Por quê, irmão? Essa expectativa de algo bom, ela alimenta em nosso ser esperança de um futuro melhor. Eu quero repetir isso. Quero repetir mesmo. A expectativa de algo bom e a promessa, ela alimenta, ela é o combustível para nós vivenciarmos em esperança uma caminhada. Essa caminhada que Pedro está falando, de trabalho, com ardor, irmão, de que algo bom vai acontecer. Isaías 53, 11 vai falar que nós veremos o fruto do nosso penoso trabalho e nos alegraremos. Verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Mas começa com essas promessas, irmãos. E as promessas de Deus são reais, me perdoa. As promessas de Deus são reais, irmãos. Todas as promessas de Deus, elas são reais. Quando Deus determina uma palavra, entre o tempo da palavra e o cumprimento da palavra, existe aquilo que nós chamamos de processo. É a manifestação da palavra. Esse processo, ele é a preparação do santo, para que ele venha justamente a exercer e esse chamado celestial. A promessa é um chamado celestial, é o chamado para viver coisas que os outros não viverem. Vocês entendem que Paulo começa falando chamado para ser, e aqui faz total diferença. Quero ler com vocês Miqueias capítulo 7, versículo 15, porque é assim que nós viveremos. E o Senhor te diz dessa forma: sim, responde eu, Senhor, farei grandes milagres em benefícios deles, como quando os tirei do Egito. Sim, é a palavra para você. Sim, a promessa já existe. Sim, você viverá se continuar andando. Sim, se não desistir, chegará do outro lado. Sim, se não desistir, chegará na terra prometida. Sim, Ele te dará aquilo que você pede em lágrimas todos os dias no quarto de oração. Sim, então não se assuste com o que está passando, irmão. Não se assuste com o que está passando, minha irmã. Eu sei que tem muita gente. Sei mesmo, tá? Eu sei que muita gente que me segue aqui está passando por um momento muito complicado. Como que você sabe, Alisson? Eu passei. Não tenha medo, pequeno rebanho. Olha, esses momentos
eles são muitas vezes complicados e nós pensamos que não vamos suportar. Mas a mão que te colocou lá é a mão que te sustenta. Ele não está alheio à sua dor. Ele não está alheio àquilo que você, aquilo que você está passando. Não está mesmo. Não está. Ele não está alheio. Ele sabe exatamente. Olha, em Miqueias 7:20 ele vai dizer: o Senhor nos abençoará como prometeu a Jacó há muito tempo. O Senhor estenderá o seu amor sobre nós, conforme prometeu os descendentes de Abraão. Você é filho da promessa, meu irmão. Você é filho da promessa, se conectou através de Jesus Cristo. E tudo isso, toda essa turbulência faz parte, tá? Ele não perdeu o controle, creia que ainda tem propósito nisso. Olha, no versículo 3 ele vai falar, vamos continuar, ele diz: elas se referem a seu filho como um homem que nasceu da linhagem do rei Davi. Irmãos, ele coloca Jesus Cristo como homem. E por que é importante a mensagem de Cristo carregar aqui? Ele viveu como homem. Justamente porque se ele percorreu aquele caminho, irmão, em plenitude de espírito, é a forma como Deus quer que nós percorramos também. A nossa história se liga a ele justamente porque ele percorreu. Logicamente que tem o cunho da oferta pelo pecado, que somente um igual poderia pagar a dívida de um igual seu. Somente um homem igual a um homem poderia pagar a dívida, essa dívida que exige o nosso pecado de justiça de Deus. Então ele veio justamente por isso, e uma das coisas que o diabo tentou foi justamente a sua humanidade. Então o diabo, ele tenta constantemente tirar a humanidade, ou ele tenta um ou outro, irmão, que Jesus Cristo não era homem, 100% homem, ou que Jesus Cristo não era 100% Deus. E é uma mentira, nós temos que crer nisso. Porque, irmão, isso quer dizer que ele cumpre o que promete. Esse é o maior fato do mundo, irmão. Foi ele justamente descer. Ela se refere ao seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. Essa era uma das promessas de Deus a Davi. O seu trono eterno. Ele cumpre o que promete, irmão. Ele cumpre tudo aquilo que ele fala. Ele é fiel para cumprir. Aqui nós já podemos ter a clara evidência daquilo que ele está fazendo em nós, irmão. Agora, o caminho de Jesus Cristo foi fácil, irmão. E é por isso que nós precisamos olhar para Cristo. Quando fala olhe para Cristo, olhe para a cruz, olhe para o alto, irmão, é justamente olhar para a vida de Cristo. Olhar para o que ele viveu, irmão. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Viveu em obediência tremenda com o Pai. Total, 100% obediente. E por isso Deus cumpriu todos os seus propósitos. Olha, 1 Tessalonicenses vai falar. Capítulo 5, versículo 24. Aquele que os chama é fiel, tal como prometeu. Tal como prometeu. E agora Paulo vai entrar justamente nessa linha que eu estou dizendo para vocês. Ele fala assim, e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos. Entendeu? E quando o Espírito Santo, vamos ler novamente, vamos voltar um pouquinho atrás, nasceu da linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos. É esse mesmo poder, irmão, que vem habitar em mim e em você. Mas haverá morte, haverá sangue, haverá cruz, meu irmão. Isso não quer dizer que não haverá oposição. Isso não quer dizer que o inimigo não vai tentar parar, irmã. Isso gera muita turbulência no nosso coração. Às vezes Deus permite. Sabe por que Deus permite? Eu vou te falar, irmão. Eu tenho plena convicção no meu caso. Logicamente não quero estender isso para vocês. Eu muitas vezes pensava assim, será que, mesmo tendo visto muita coisa, irmão, quando eu comecei o meu chamado, lá atrás, quando eu era um obreiro imaturo, totalmente inconsequente ainda, eu tinha dúvidas ainda, mesmo vendo pessoas endemoniadas, eu pensava, será que isso aí não é a pessoa que está se contorcendo, não? Será que isso não é um sentimentalismo absurdo? Será que existe mesmo essas coisas todas, irmão? E aí eu provei na própria pele.
A gente precisa provar, é por isso o deserto. Não é o quanto eu sei, eu vivo falando isso para vocês, não é o quanto eu sei das escrituras, embora elas sejam importantes, e não tô pregando aqui contra o estudo. Paulo, comecei falando para vocês que nós precisamos trabalhar com ardor para provar que somos ali aptos ao chamado e para não virmos abandonar a fé, é o que Pedro fala. Não sou contra a sabedoria e o estudo de maneira nenhuma, e não só qualquer estudo, meu irmão, eu estudo outras coisas para complementar a mensagem, estudo muito sobre psicologia, estudo muito sobre a psiquiatria, estudo muito sobre ciência e tecnologia, sobre coisas que precisei para agregar o meu chamado, que são elementos que estão no nosso cotidiano hoje. O nosso dia a dia é recheado dessas coisas. E não sou contra, mas é no deserto, irmão. É no deserto que nós somos formados. Nós precisamos experimentar o que os outros experimentam. Tá cheio de gente sendo atormentada pelo maligno. Olha, vamos ler novamente. Quando o Espírito Santo o ressuscitou dos mortos. Tem poder, tem Espírito Santo, irmão. Mas tem morte, tem oposição. É ferrenha a guerra. Olha, em Salmos 31, quero ler com vocês esse versículo. Salmos 31, 15. Vai dizer o seguinte, a palavra: todos os dias da minha vida são controlados pelo Senhor. Por isso, livre-me dos meus inimigos e daqueles que querem me destruir. E a maioria deles nós nem vemos. E o Deus nos livra, meu irmão, sem mesmo de muita coisa. Eu tenho convicção do que eu vou falar, de muita coisa que nós nem percebemos, irmão, nem percebemos. Olha, e a palavra vai continuar, porque eu quero já aqui seguir. Ele fala assim, ó, foi demonstrado, nesse momento, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo, a palavra Cristo quer dizer o Messias, o ungido de Deus, aquele que é o escolhido. O Cristo é o escolhido. E por isso ele menciona esse nome. Então, aqui a gente precisa entender, irmão, que ele tem enorme poder para cumprir o que prometeu. Por quê, irmão? Porque primeiro ele passou pela morte, e por isso Jesus falava que era necessário ele passar pela morte. Às vezes Deus vai permitir a dor, irmão. Às vezes Deus vai permitir que o processo venha até mesmo nos ferir. Mas quando, irmão, chegarmos lá na frente, quando olharmos para todas as marcas, nós vamos conferir que as marcas têm um propósito. Falei isso aí nos videozinhos, nos shorts. As marcas anunciam que a força que temos é superior à dor que enfrentamos. As marcas anunciam, o propósito das marcas é esse, justamente mostrar que aquilo que tentou nos parar não conseguiu. Que a força que temos é superior justamente à oposição que o inferno. É o poder do Espírito Santo, irmão. É por isso que é necessário Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória, irmão. Quem tem promessa não tem como andar desassociado do Espírito Santo. Por quê? Porque o poder é do Espírito Santo que opera em nós. É o poder do Espírito Santo que opera milagres, que levanta os mortos. É o poder do Espírito Santo que vem convencer vocês que a palavra que eu estou falando é de Deus. É do poder do Espírito Santo que nos limpa, nos purifica o nosso interior e nos cura. E tem muita gente passando por muita turbulência, irmão, e talvez pense até que não vai acontecer, mas vai. Exatamente, quando a gente se sente pressionado e sozinho, tenha muita calma nessa hora. Esse é o processo de restauração. Às vezes, vai ser necessário perder para ganhar. Às vezes vai ser necessário se perder para se encontrar, mas ainda assim, as circunstâncias não podem dizer que ele pode ou não pode fazer, porque ele tem enorme poder para cumprir o que prometeu. Para cumprir o que prometeu. Tiago 1,12 vai falar: feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá a recompensa, a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Ele fez, ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor, está assentado no trono. A manjedoura, a humilhação, a cruz, o propósito, mas é o trono que é a promessa, e lá sentado ele está. Ele está sentado no trono, ele comanda, ele tem o controle. Ele é Jesus, ele é o Senhor, ele é Rei e ele é fiel.
Não pode negar a si mesmo, ele é fiel e vai cumprir, irmão. Olha, a palavra fala, por meio dele. Olha, eu amo isso. Irmão, eu amo Jesus Cristo. Por meio dele, recebemos a graça e a autoridade como apóstolos de chamar os gentios em toda parte. Primeiro, irmão, é para todo mundo. Mas é por causa dele, por meio dele. É por causa dele que nós podemos viver a mesma experiência. A graça é o favor, irmão, que nós vamos precisar muito. Porque, irmão, no caminho tem espinho, no caminho tem cruz, no caminho tem tombo, a gente cai, mas a gente levanta. No caminho tem dor, que a gente pensa que não vai suportar. No caminho, a vontade de desistir vai aumentando e a vontade de continuar vai diminuindo. No caminho tem tudo o quanto você pensa que Satanás vai colocar. No caminho, irmão. Então a gente precisa da graça. E a autoridade, que é o poder, irmão. É por causa dele, irmão, que nós podemos viver essa mesma experiência. Quero aqui já começar a partir por final e ler com vocês 3 versículos de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que diz assim, ó, ele cumpre todas as promessas divinas, não importa quantas delas existam, e nós temos, não importa quantas, irmão, dentro do propósito nós vamos ver que ele vai derramando mais promessa, e nós temos mostrado a todos como ele é fiel, e com isso damos glória ao seu nome. Foi este Deus que nos transformou, a mim e a vocês, para que permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Nos ungiu com o que, irmão? Com o Espírito Santo. Ele vai falar aqui, ó. E gravou a sua marca em nós. Este é o sinal de sua propriedade. É por isso que você não desiste, irmão. Você tem a marca da promessa. Eu quero repetir, você tem a marca da promessa. Ó, e nos deu o seu Espírito Santo em nossos corações como garantia de que nós pertencemos e das coisas que ele vai nos dar. E das coisas que ele vai nos dar, irmão. E das coisas que ele vai nos dar. É por isso que você não desiste, meu irmão. É por isso que você não desiste, minha irmã. Não é por sua causa. Fala a verdade. Em outros tempos você já não teria desistido? E eu teria, muitas vezes. Está uma marca lá dentro. Tem algo que está lá no seu interior. Você não consegue arrancar lá. É o Espírito, sabe, que colocou lá. Em um lugar que você não pode tocar. Em um lugar que você não pode tirar com as próprias mãos. Você não pode alcançar com as próprias mãos. Está no seu interior. Rai, bandarabadaçoi, andaraia. Vai chegar até o final. Vai chegar. Olha, agora ele fala. É em toda parte. E ele começa a falar. Mas é em toda parte. Para quem quiser, irmão. Mas aí dispõe a crer nele e obedecer. Em honra do seu nome. Crer e obedecer. Fé e obediência, embora sejam diferentes, estejam intrinsecamente ligadas. A fé e a obediência, meu irmão, elas não coexistem separadamente. A fé exige obediência. Eu quero repetir, a fé exige obediência. Então, quem quiser viver essas promessas, irmão, existe um compromisso com o nome. Em nome do seu nome, em honra do seu nome. É por Jesus e para Jesus. É pelo Rei. E para o rei, é pelo reino e para o rei. Você está disposto, meu irmão? Você está disposta, minha irmã? Então trabalhe. Saiba que no final dessa jornada, ele tem uma recompensa. E essa recompensa eu quero te dar uma notícia sobre ela. Quero te dar uma notícia muito fiel e verdadeira. Muito mesmo, porque eu tenho experimentado isso na minha vida. Embora eu não veja com os meus olhos, eu sei que já está acontecendo. No meu coração, a alegria já tomou conta. E eu já entreguei completamente nas mãos dele. Tem algo que é só seu. Uma história inédita que ele está escrevendo a partir das tintas que são derramadas pelas suas lágrimas. Suas lágrimas servem de tintas para que ele venha a escrever essa história. Porque são com muitas lágrimas que se escreve uma bela história. Mas ele já está escrevendo. E é inédito e é só seu. Foi feito somente para você. O inimigo, ele pode até em determinado momento ali, ele permite para um preparo se apossar, mas não vai ficar lá no terreno do inimigo. É seu. Toma posse dessa palavra, porque é seu.
Salmos 37:5. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração e ele fará o que for necessário para te entregar a promessa. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.